Olá, hoje é segunda-feira, 21 de abril de 2025 e você vai ver nessa edição especial do Jornal PT Brasil, um compacto com os principais resultados alcançados em todas as áreas nesses 2 anos de governo Lula, a reexibição da reportagem especial sobre o programa Mais Médicos e a entrevista com o doutor em Direito, Lênio Streck. São 2 anos reconstruindo um país melhor para mais de 210 milhões de brasileiros. Desde 2023, o presidente Lula retomou a esperança do Brasil, dando a volta por cima num cenário de desigualdade social e pobreza. Nos últimos anos, vários projetos foram retomados para melhorar a dignidade humana de um país que é dos brasileiros. O Brasil é um país que volta a sonhar e ter esperança. Um Brasil que dá a volta por cima e deixa de ser o eterno país do futuro para construir hoje o seu futuro. Com mais desenvolvimento e mais inclusão social, mais tecnologia e mais humanismo. Um país menos desigual e mais justo, que investe em saúde, educação e demais serviços públicos de qualidade, que não tolera ameaça à democracia, que não abre mão da sua soberania, que não bate continência para nenhuma outra bandeira que não seja a bandeira verde e amarela. A educação no país tem passado por um processo de reconstrução e transformação profunda, com políticas públicas focadas na ampliação do acesso, melhorias e promoção da equidade. Entre janeiro de 2023 e novembro de 2024, mais de 1.200 obras foram retomadas em escolas de todo o Brasil, com investimentos de R$1,5 bilhão de reais. E essas melhorias na infraestrutura, como construção de quadras esportivas e reformas, beneficiaram 366 mil alunos em 840 municípios de todas as regiões. Outro exemplo são os avanços na educação básica, com a construção de creches e pré-escolas. Iniciativas como o programa Pé de Meia, que cria uma poupança para incentivar a permanência nos estudos e beneficia quase 4 milhões de estudantes, tem sido destaque na educação com o objetivo de combater a evasão escolar e promover inclusão social por meio de incentivos financeiros. Neste ano, o programa foi ampliado para incluir estudantes universitários de cursos de licenciatura, visando a formação de mais professores. A Aline é uma das beneficiadas pelo programa Pé de Meia e já planeja o futuro. Olá, gente. Meu nome é Aline, eu tenho 17 anos e eu estou no 3º ano do ensino médio. Então, gente, eu recebo o Pé de Meia desde o início, se eu me recordo bem. Assim que começou, a minha mãe já correu atrás para ver se eu tinha sido contemplada. Fui contemplada, recebo o Pé de Meia até hoje. Não tenho reprovação, recebi os R$1.000 pela aprovação do ano passado, tá na minha poupança rendendo. E o Pé de Meia, ele é um incentivo muito grande, porque ele me incentiva a ir para a escola, me incentiva a me esforçar nos meus estudos para me passar, porque os R$1.000 que eu recebo, vou receber, esse final de ano agora, agora final desse ano de 2025, eu vou conseguir me ajeitar, me organizar financeiramente para a minha faculdade, para quem sabe futuramente está morando sozinha, não está morando com os meus pais. E ele é um incentivo para a escola, porque, muitos alunos que eram frequentes em faltar por causa do Pé de Meia estão indo para a escola, às vezes não querem, mas chega lá, encontra um amigo, uma pessoa, e lembra daquele incentivo que, eu recebo esse dinheiro para mim vir para cá, então eu vou para mim, receber. É um incentivo, isso diminui muito a questão de faltas na escola. É uma coisa extraordinária. Não tenho nem muitas palavras para descrever. Agradeço muito por eu receber hoje em dia, porque ele tem sido um incentivo e também uma ajuda muito grande para minha família, porque
Às vezes, tipo, a gente precisa de algo, aí eu já deixei sem guardar na minha caixinha, docentes, tipo, tá ali pra caso precise de emergência, então é uma ajuda, um incentivo, e é uma coisa que, tipo, vai me ajudar no futuro, pela questão da minha faculdade. Eu quero cursar biomedicina, eu pretendo ir pra Católica, é o meu primeiro plano, mas, né, é isso que eu vou dizer, agradecer pelo Pé de Meia, porque eu me incentive tanto para muitos estudantes, para mim, para muitos amigos meus que andam comigo, recebem e se sentem bem, e esse Pé de Meia é algo sensacional, gente. É isso, muito obrigada. E um outro destaque são os investimentos na educação superior. Em 2024, o MEC já destinou quase 900 milhões de reais por meio de emendas parlamentares para universidades, institutos federais e obras do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. A retomada do programa Pro Equipamentos, por exemplo, garantiu 74 milhões para infraestrutura de pesquisa científica e tecnologia, além da formação de mestres e doutores. Para o deputado Carlos Veras, do PT de Pernambuco, após o processo de reconstrução do país nos últimos anos, feito pelo presidente Lula, agora é a hora da colheita e do crescimento. É o Brasil dando a volta por cima. E a gente precisa levar essas informações a toda a população brasileira para combater as mentiras, as fake news. Nós estamos no processo agora de colheita. Nós fizemos um processo de reconstrução, trazendo os programas de volta, trazendo a valorização do salário mínimo, recuperando a saúde, a educação, gerando emprego e renda, colocando o Brasil na 10ª economia do mundo, levando ao topo. E a população precisa saber que a sua vida está melhorando porque nós retomamos a reconstrução desse país com a volta do presidente Lula à presidência da República. Se há 3 coisas que precisam andar alinhadas em um país em desenvolvimento, é a economia, emprego e renda. E é esse esforço que o presidente Lula vem fazendo nos últimos anos para dar a volta por cima num cenário que antes era construído por incertezas. Nos últimos meses, a economia cresceu 2 vezes mais que a média registrada entre os anos de 2019 e 2022, durante a gestão de Bolsonaro. Em 2023, o PIB saltou para 3,2%, já em 2024, aumentou para 3,4%. Os dados são do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, que também revelam que o excelente resultado é reflexo da política econômica certeira de Lula, puxada pela valorização do salário mínimo, pelo estímulo ao crédito e ao fortalecimento do trabalho. Este cenário coloca o Brasil em uma posição de destaque internacional entre as economias que mais crescem, superando nações como Coreia do Sul, México e Canadá. Eu acho ótimo, é bom mesmo ter carteira assinada, eu trabalho de carteira assinada hoje e estou muito contente porque eu trabalho de carteira assinada. No final do mês eu tenho meu salário, ou pouco ou muito, tem aquele ali que dá para se manter. Desde 2023, mais de 3 milhões de empregos formais foram gerados. O salário mínimo voltou a ter o crescimento acima da inflação. O Brasil registrou em 2024 a menor taxa de desemprego dos últimos 12 anos. Ainda de acordo com os dados divulgados pelo IBGE, hoje o país tem mais de 102 milhões de trabalhadores. E esse número de pessoas com carteira assinada supera em quase 3 vezes a quantidade de vagas sem carteira no setor privado. Outro dado positivo é o aumento de contratações de trabalhadores jovens e com ensino médio completo. Só no ano passado, foram mais de 150 mil contratados com essa escolaridade. É importante a criação de emprego com carteira assinada, porque se o cara não trabalhar com carteira assinada, ele não dá nem para ele aposentar, né? Porque ali é que viu tanto que ele já trabalhou, né? Que eu entrei na Telebrasília em 1971. Tudo com a carteira, só trabalhei naquela empresa, não saí para outra. Todas as normas que tinha que seguir lá, eu seguia, obedecia tudo, né? Então, o senhor considera muito importante esta posição do governo de criar novos empregos e de melhorar a economia do país? É muito importante, porque às vezes fala assim, tem tantos milhões de pessoas desempregadas, né? Então tem que criar e criar muito, né? Porque tem muita gente desempregada. A renda média dos trabalhadores brasileiros no 4º trimestre de 2024 teve um novo aumento na comparação com os 3 meses anteriores.
O valor foi de R$ 3.326, dando sequência ao crescimento que vem sendo observado desde o segundo trimestre de 2023. Os dados são de um estudo publicado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. A pesquisa mostra que o crescimento interanual da renda habitual média foi de 4,3%. Além disso, quando se considera o trimestre móvel que terminou em janeiro de 2025, o rendimento médio alcançado foi de R$ 3.343, o maior valor da série histórica. E para esse cenário positivo de melhorias na renda do trabalhador continuar, projetos como a ampliação da isenção do imposto de renda, recentemente apresentado pelo governo, reforçam as medidas que o presidente Lula vem tomando para o crescimento do Brasil. Com pessoas pagando impostos justos, o dinheiro vai circular mais pelo país. O secretário de Comunicação do Partido dos Trabalhadores, deputado Gilmar Tato, do PT de São Paulo, destaca também o retorno do Brasil nas relações internacionais, uma das prioridades do presidente Lula. Para ele, o Brasil visto lá fora com credibilidade traz reflexos positivos para a economia e renda do país. Nós temos grandes três frentes que eu vejo como importantes nesses 2 anos. Primeiro, a volta da credibilidade internacional. Isso é um esforço do ponto de vista comercial, de relações, de venda de produtos, a balança comercial, e também um esforço do presidente Lula do ponto de vista político, através de viagens, através de conversas que ele tem tido com personalidades internacionais. Agora mesmo voltou do Japão e do Vietnã, e o Brasil hoje está no outro patamar de respeitabilidade internacional, e tanto é que vai culminar com a COP30 em Belém o ano que vem. Isso é importante, a credibilidade internacional e essa normalidade que devia se comportar um presidente da República, coisa que o governo anterior não fez. Segundo, do ponto de vista econômico, quer dizer, um ambiente saudável, um ambiente onde as pessoas, quem quiser investir no Brasil, pode investir com segurança, com credibilidade. Por isso que nós fizemos o arcabouço fiscal, por isso que nós fizemos a PEC da transição, por isso que nós fizemos a reforma tributária. Então tem um ambiente, e o resultado disso é crescimento econômico. Nos últimos 2 anos o Brasil já cresceu 7%, coisa que há muito tempo não vinha crescendo. E o resultado disso é pleno emprego e mais gente com carteira assinada e a massa salarial aumentando cada vez mais. E terceiro, evidentemente, que tem sido a marca do presidente Lula, a retomada dos programas que já existiam no passado, e o lançamento de novos programas, como o programa Pé de Meia, e que está dando certo para a juventude ficar na escola, e também agora a isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5 mil, que vai beneficiar 10 milhões de pessoas. E nós temos um universo de 70 milhões de pessoas que têm esse benefício da isenção do imposto de renda, e tirando dos de cima, quer dizer, tirar do super rico para dar para aqueles o assalariado, aqueles que precisam. Então esse é o balanço, e projetar para os próximos 2 anos que falta, e para isso precisa ter coesão, precisa ter posicionamento, precisa ter debate político, posicionamento político. E o presidente hoje vai dar linha política disso. Um cenário de alto índice de fome que ficou no passado. A saúde ganhou investimentos e é uma realidade acessível para milhões de brasileiros e brasileiras. Prioridades que o presidente Lula reforça todos os dias nas inúmeras ações realizadas para o país ter mais dignidade humana e vida de qualidade. Os números alcançados nos últimos anos na redução da fome e melhoria na saúde impressionam. Em 2 anos de gestão, o Brasil implementou políticas sociais transformadoras, lideradas pelo presidente Lula e pelo ministro Wellington Dias, à frente do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Ao assumir o governo, Lula encontrou um país em que 33 milhões de pessoas enfrentavam a fome. Para combater essa realidade, foi criado o Plano Brasil Sem Fome, reunindo 80 programas e ações de 24 ministérios. Em 2023, mais de 24 milhões de pessoas saíram da situação de fome, reduzindo a insegurança alimentar severa em 85%. E esse percentual representa mais de 14 milhões de pessoas que agora têm comida no prato. Sou beneficiária do Bolsa Família, e o que eu tenho a dizer do benefício é que
É um benefício que tem me ajudado muito. Já tem um tempo que eu recebo, né, o benefício. E assim, eu tenho 4 filhos. Se eu não recebesse o Bolsa Família, ficaria muito difícil para mim poder comprar, né, as coisas, pagar minhas contas, porque eu dependo só do Bolsa Família. Eu não estou trabalhando fora, porque para mim sair, trabalhar fora e receber um salário mínimo para pagar uma pessoa para olhar os meus filhos, não tem nem condições, não tem possibilidade, sabe? E aí eu sou estudante, sou bolsista e o benefício tem me ajudado muito. Além do país sair do mapa da fome, hoje o agricultor, que faz parte da agricultura familiar, conta com apoio e incentivos na produção de alimentos. Um exemplo recente é o sistema do PAA, para compra com doações simultânea, que tem como objetivo a aquisição de alimentos para serem doados a pessoas em situação de vulnerabilidade. Os alimentos são comprados de agricultores e agricultoras familiares e doados no próprio município. Com isso, além de combater a insegurança alimentar em cada território, atendendo quem mais precisa de comida no prato, o PAA movimenta a economia local dos municípios, gera renda e melhora as condições de vida das famílias agricultoras, além dos indígenas, comunidades quilombolas, entre outros povos e comunidades tradicionais. As propostas para participar do sistema já foram entregues para a CONAB, como explica o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira. Estão sendo feitas as entregas de proposta e ali a CONAB vai selecionar a associação ou a cooperativa de agricultoras e agricultores familiares que poderão vender os seus produtos para o PA, o Programa de Aquisição de Alimentos. O valor dessa compra é de 900 milhões de reais. 900 milhões de reais nessa modalidade da compra e doação direta. O que é isso? O agricultor vende e entrega esse produto, seja numa instituição socioassistencial, numa cozinha comunitária ou num bairro onde tenha um equipamento público que trabalha com vulneráveis. E falando de saúde no país, ele está de volta, o Zé Gotinha, brilhando e encantando mais do que nunca. O programa Mais Médicos agora conta com o dobro de profissionais espalhados em várias regiões. O SAMU está com a frota renovada e o SUS fortalecido. Um dos destaques entre as melhorias que o presidente Lula vem trazendo para a saúde nos últimos 2 anos é o PAC da Saúde, que terá mais de 31 bilhões em investimentos até 2026. Nesta semana é comemorado o Dia Mundial da Saúde. E para celebrar com chave de ouro, o Ministério da Saúde deu início à campanha de vacinação durante um evento em Minas Gerais, com a presença do presidente Lula, que foi vacinado no local. Na cerimônia, foi anunciado o investimento de mais de 6 bilhões na indústria farmacêutica. Para o deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo, o conjunto de políticas públicas retomadas pelo presidente Lula tem sido fundamentais para o crescimento do país. E a volta do presidente Lula foi a volta de um conjunto de políticas públicas que está melhorando a vida do povo brasileiro. Aumento real do salário mínimo. E eu quero celebrar muito aqui a diminuição de desmatamento, que isso coloca o Brasil em outro patamar no enfrentamento da crise climática, que é um problema global. Mas a gente pode também celebrar aqui o Pé de Meia, a gente pode celebrar aqui o Farmácia Popular, o Minha Casa Minha Vida, o Programa de Aquisição de Alimentos, enfim, um conjunto muito grande. Por isso, valeu a pena ter o Lula de volta e por isso esse projeto tem que continuar e não podemos ter retrocesso. Nos 2 primeiros anos do 3º mandato do presidente Lula, o Brasil deu passos importantes na reconstrução da infraestrutura e no fortalecimento da indústria nacional. Com investimentos massivos em obras, modernização logística e políticas industriais, o país começa a superar os anos de desmonte. Parte fundamental dessa transformação tem nome: Novo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento,
Com previsão de investimento de 1,3 trilhão de reais até 2026, o programa tem foco em infraestrutura social e urbana, transporte, energia, educação, saúde e inclusão digital. Mais de 14 mil obras que ficaram paralisadas neste país durante os últimos 6 anos. Essas obras vão voltar a funcionar porque o Brasil precisa crescer, gerar emprego, gerar renda, gerar consumo, gerar educação, gerar melhoria da qualidade de vida para as pessoas. Somente em 2024, o governo entregou mais de 7 mil quilômetros de rodovias restauradas ou duplicadas, além de 42 obras de modernização e ampliação da capacidade em aeroportos brasileiros que estavam paradas há anos. E até o final do ano estão programados 15 leilões, com investimentos previstos de 161 bilhões de reais, beneficiando cerca de 8,4 mil quilômetros de estradas. Enquanto o Brasil avança nos canteiros de obras, a indústria nacional também ganha força com o programa Nova Indústria Brasil. São 300 bilhões de reais em financiamentos para inovação, sustentabilidade e aumento da competitividade. Em 2024, o Brasil recuperou a posição de 25º no ranking mundial da indústria da transformação. No ano anterior, ocupava a 45ª posição, reflexo direto da retomada do crescimento por meio dos programas do governo federal. E este ano a indústria fez a diferença. Nós devemos ter um bom crescimento do PIB, 3,5%, e o crescimento da indústria vai ser superior, 3,7%, é um crescimento ainda maior que o crescimento do PIB. Ele ajudou o PIB a subir. E a gente verifica qual tipo de indústria que cresceu, de manufatura. Muito bens e capital, o que significa investimento. Então, estou investindo em máquinas, equipamentos, estou modernizando a fábrica, ampliando, abrindo novas fábricas, e bens de consumo durável, geladeira, fogão, máquina de lavar roupa, chamada linha branca. No setor automotivo, o resultado também é positivo. Segundo a Anfávia, a venda de veículos só no primeiro trimestre de 2025 cresceu 7,2%, totalizando mais de 551 mil unidades, número semelhante ao período pré-pandemia. Esse crescimento é impulsionado também pelo programa Mover, que incentiva a produção de veículos sustentáveis e o fortalecimento de cadeias produtivas verdes. A infraestrutura verde, inclusive, é prioridade. Mais de 600 projetos estão em andamento com foco em sustentabilidade e integração regional. O impacto é direto: mais empregos, mais produção e mais desenvolvimento. Nós vamos continuar prosperando. Temos muito que comemorar esse ano. De novo, as previsões eram de que nós íamos crescer 1,5%, depois de ter crescido 2,9% ano passado, contra uma previsão de 0,8%, diziam que o Brasil ia crescer 1,5% esse ano. Nós crescemos quase 1,5% no segundo trimestre. Num trimestre, o Brasil cresceu o que o mercado projetou para o ano inteiro. Então nós temos que entender que o Brasil tem desafios. Nós não podemos negar os desafios que estão colocados para essa agenda funcionar. Agora, negar as oportunidades que esse país tem, aí é crime de lesa pátria. Nós não podemos aceitar o pessimismo chegar nesse nível. E se nós formos inteligentes para tocar essa agenda, nós não vamos nos arrepender de ver esse país voltar a ser feliz, com crescimento e com distribuição de renda e justiça social. Porque nós queremos dizer para vocês uma coisa. Aqueles que estão torcendo para que o Brasil não dê certo, pode tirar o cavalo da chuva. Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, Farmácia Popular e Mais Médicos. Esses são alguns dos principais programas criados pelo governo Lula nos últimos anos.
São mais de 70 programas sociais que hoje atendem milhões de pessoas que saíram da extrema pobreza, têm comida no prato, educação e esperança num país que é dos brasileiros. A Gleice Mar é manicure, mãe de 4 filhos, e é com Bolsa Família que ela pode proporcionar mais dignidade para a família. Sou manicure, sou mãe de 4 filhos, sou beneficiária do programa Bolsa Família. O dinheiro do Bolsa Família é um dinheiro que me ajuda bastante. Com ele eu pago o aluguel e o que fica, o restante eu compro de alimento para os meus filhos. Então é um dinheiro que me ajuda muito mesmo, bastante mesmo. Sem ele eu não teria como pagar aluguel, não teria como sobreviver com as crianças. E é um dinheiro que me ajuda muito, graças a Deus. Assim como a Gleice Mar, mais de 20 milhões de brasileiros são beneficiados pelo Bolsa Família, um dos programas sociais mais pioneiros do presidente Lula. O valor médio do benefício presente nos 5.570 municípios é de R$ 670. O governo federal já investiu no programa mais de 13 bilhões de reais nos últimos anos. Outro programa social de sucesso no país é o Minha Casa Minha Vida. Retomado pelo presidente Lula em 2023, já proporcionou mais de 1.200.000 moradias no país. O sucesso é tão grande que a expectativa para 2026 é que esse número possa atingir 2 milhões de casas construídas para quem precisa. Desde 2023, foram entregues mais de 43.000 moradias e retomadas obras que estavam paralisadas. O sonho da casa própria hoje é realidade para milhões de pessoas no Brasil. E falando em saúde, o Farmácia Popular é outro programa de destaque nas gestões do presidente Lula. Uma iniciativa fundamental para a ampliação do acesso a medicamentos essenciais. Em 20 anos de existência, já beneficiou mais de 72 milhões de brasileiros e funciona em parceria com farmácias privadas para complementar medicamentos do Sistema Único de Saúde, o SUS. Agora, em 2025, o governo anunciou que todos os 41 itens do programa passam a ser distribuídos de graça. A medida deve beneficiar diretamente mais de 1 milhão de pessoas por ano, principalmente idosos, que antes pagavam coparticipação em alguns insumos, mas agora vão retirar tudo gratuitamente. E tem novidades neste ano para o programa Mais Médicos. O Ministério da Saúde anunciou o primeiro edital para a contratação de 2.279 profissionais. As vagas serão para gestores que irão atuar em mais de 4.700 municípios, somando um total de mais de 28 mil colaboradores em todo o país. Os selecionados vão compor as equipes de saúde da família, que fazem atendimento e acompanhamento mais perto da população e, quando necessário, encaminham para uma consulta com profissionais especializados. Para o deputado federal Ayrton Faleiro, do PT do Pará, assim como os programas sociais, as outras várias ações do governo nos últimos anos têm sido primordiais para melhorar a economia, educação e, principalmente, a qualidade da saúde do povo brasileiro. Aquilo que nós já realizamos nesses 2 anos e o que nós vamos realizar ainda. O Brasil está indo bem. O povo brasileiro precisa também sentir de perto o que está chegando para ele, o que vai chegar. E aí, cá para nós, programas, políticas públicas, inclusão social, a economia em alta. Dentre tantos relatos de médicos que participam do módulo de acolhimento e avaliação do programa Mais Médicos, um mesmo objetivo. Humanização. Tratar o outro com humanidade. Ser mais humano. Qualidade e humanidade para os outros. Criado em 2013 e retomado em 2023, o programa Mais Médicos garante assistência em saúde para mais de 66 milhões de brasileiros. Hoje, cerca de 26 mil profissionais estão em atividade em 4.500 municípios brasileiros, o que representa 81% do Brasil. Esses profissionais atuam nas equipes de saúde da família, que fazem o atendimento e o acompanhamento mais perto da população e, quando necessário, encaminham para uma consulta com profissionais especializados.
Com novas vagas previstas para 2025, serão mais de 28 mil médicos atuando em todo o país. Neste mês, 402 médicos formados no exterior participam do módulo de acolhimento e avaliação do programa Mais Médicos, levando saúde, cuidado e acolhimento para a população brasileira, mas também realizando sonhos. Estou voltando para minha cidade, mesmo de São Paulo, voltar para Itapecerica da Serra. Nesse posto onde eu vou, nessa ESF, é onde eu fui e tomei a minha primeira vacina. Eu estou com 46 anos atrás, né? Então, para mim está sendo um grande orgulho, né? Hoje, voltar para a cidade e atuar como médico da família no posto de saúde, né? Antigamente como chamava, onde eu tomei minha primeira vacina de meningite. Então, assim, é prazeroso, é maravilhoso, quero e vou fazer a diferença. Agradeço a oportunidade do Ministério da Saúde, juntamente com o MEC, nos proporcionar, porque parecia algo muito distante. O programa Mais Médico assim parece ser algo distante, e hoje estar aqui é prazeroso, é uma conquista assim que o coração enche, né, de alegria em poder atuar no Brasil, e nós conseguimos transmitir o nosso conhecimento para a população carente. Foi um sonho que aconteceu, porque quando a gente se forma no Brasil ou na Bolívia, a gente pensa assim, meu Deus, quanto tempo eu vou demorar para conseguir trabalhar no Brasil? Porque quando a gente se forma fora, a gente quer trabalhar na onde a gente nasceu, né? Onde a gente cresceu, né? No nosso país de origem. E daí quando aconteceu isso, eu falei, muito obrigada. Eu chorei a noite toda, porque onde que eu ia pensar que eu ia entrar na quarta chamada ainda como na segunda opção, porque eu tinha colocado primeira opção em Mogi das Cruzes, que é onde a minha mãe trabalha, e segunda opção Suzano, e eu entrei na segunda opção. Eu falei, meu Deus, muito obrigada, e é um sonho que está sendo realizado, principalmente pra gente, né, como eu falei, que se formou no exterior, e aqui está sendo um sonho, realmente, parecia tão distante e agora é tão real, né, tão palpável, tão perto. O Mais Médico, ele veio durante muito tempo, infelizmente no governo anterior teve retrocesso, saiu, graças ao governo Lula ele voltou, para nossa felicidade. Então assim, era sempre um desejo muito, eu preciso trabalhar, como que eu vou trabalhar até sair esse processo todo? E quando veio essa notícia que eu consegui, assim como outras pessoas, para mim foi algo surreal, porque eu falei, gente, agora sim eu posso gritar que eu sou médica, eu vou poder trabalhar, eu vou poder ajudar as pessoas. Isso é humano, isso é ser equidade dentro do SUS, essa universalização do acesso, então isso é muito importante que o governo traz pra gente. Estar aqui hoje para mim é um orgulho, né? Para minha família, tenho certeza que todos eles estão orgulhosos de mim, minha mãe. E hoje fazer parte do programa Mais Médico tem sido uma coisa, um sonho, né, que está sendo realizado. Então, posso dizer que o SUS ele é fundamental, né? Nossa população necessita de cuidados, e eu poder levar isso, né, principalmente às áreas de alta vulnerabilidade, é muito importante, né? Estes profissionais serão encaminhados para atividades a partir de abril em 22 estados brasileiros. A maioria dos profissionais nasceu no Brasil. 397 brasileiros e 5 estrangeiros. Entre os médicos deste módulo, 52,7% são mulheres e 57 profissionais vão atuar na saúde indígena. Esses profissionais estão iniciando alocados em cerca de 180 municípios e 15 distritos sanitários de saúde indígena. Em 2025, o programa alcançou o maior número de profissionais ativos em distritos sanitários indígenas, com 591 médicos. Na minha aldeia, via muita gente doente e vi que havia necessidade de mais médicos da comunidade, médicos indígenas, sobretudo, que já conhecem a área muito bem e para poder acrescentar mais ainda na saúde do meu povo. O Mais Médico chegou, eu fui estudar fora, e quando voltei, tinha amigos que se inscreveu e falou muito bem do programa, e aí eu vi uma oportunidade, mais ainda de poder ajudar o meu povo. Então eu me inscrevi, aí consegui entrar e estou achando maravilhoso, sabe, que eles estão falando também do meu povo, tem saúde indígena, a gente está aprendendo sobre, não só eu, ainda tenho coisas que eu não sei das outras aldeias e que também está acrescentando no meu conhecimento, e eu acho muito importante, e estou muito feliz com isso.
O Mais Médicos é um programa de incentivo à formação de especialistas em medicina da família e comunidade, ou seja, profissionais dedicados à atenção primária, a principal porta de entrada do SUS. Ao longo desses 13 anos de programa Mais Médicos, a gente tem percebido diversos estudos que comprovam a melhoria das condições de saúde para a população em razão do programa Mais Médicos. Então a gente destaca a redução da mortalidade infantil, a redução também de internações de causas sensíveis à atenção primária. Isso contribui, consequentemente, para um menor tempo de espera na saúde especializada, qualificando o atendimento e fortalecendo a atenção primária para o SUS. O programa Mais Médicos é uma das principais estratégias do SUS, garantindo acesso universal à saúde de forma gratuita para todos os cidadãos e sendo referência mundial em saúde pública. O SUS é maravilhoso, viva o SUS! Gostaria de convidar aqui para poder falar conosco o professor e pós-doutor em Direito, Lênio Streck. Muito obrigado, viu, por sua participação aqui conosco. Uma boa tarde para o senhor. Opa, boa tarde. Estou à disposição aí, né, nesse dia tão importante, né, para a política e para a justiça brasileira. Doutor, saiu uma pesquisa na semana passada que a maioria dos brasileiros, mais da metade dos brasileiros, se posicionou contra a anistia aí dos envolvidos nesse ataque de 8 de janeiro, né? E, inclusive, cerca de metade aí, próprios eleitores de Bolsonaro também se posicionaram dessa forma. Apesar disso, a gente observa no Congresso Nacional um movimento para anistiar essas pessoas ou pelo menos reduzir a pena deles, né? Como é que o senhor avalia essa contradição entre população e também o parlamento? A questão é que o parlamento faz uma seletividade, né, de indignação com relação a isso, de protesto, e quer fazer aquilo que no direito a gente chama de backlash. Backlash é o efeito boomerang. Isso foi inventado pelos americanos. Quando a Suprema Corte decide de um modo, o parlamento quer dar o troco e anular o que o judiciário decidiu. Dá para entender? Então, nesse caso, como o Supremo está decidindo, e nem terminou ainda, mas o Supremo já decidiu 481 casos dos golpistas da primeira fase, né, da primeira fase de todo o processo, e fez também 300 e tantos acordos de não persecução. O que o parlamento quer fazer é esse backlash, ele quer dar o troco e quer dar o troco para o que passou e já quer se adiantar para o que vem. Então, a anistia, nesse ponto, é uma espécie assim de combustível para a crise institucional. E sabe por quê? Vejam, pensem comigo, o nosso telespectador, telenauta, etc. Pensem na seguinte questão. O Supremo Tribunal trabalha há 2 anos, a Polícia Federal trabalha e condena-se já quase 500 pessoas, mais 400 com acordos, tem mais 300 e tal para julgar e mais essa nova turma. Vamos supor que eles sejam esses que estão agora, Bolsonaro, etc., sejam condenados. Condena-se tudo isso. É um golpe contra a democracia, tentativa de golpe. Aí vem o parlamento e quer anular tudo isso. E faz uma lei. O presidente, obviamente, vai vetar, porque é uma lei. Volta para o parlamento e o parlamento, então, pelos quórums de rejeição de veto, derruba o veto. Aí a oposição, a OAB, ou quem quer que seja, a situação, etc., vai ao Supremo para dizer, olha, a lei essa é inconstitucional, não pode ter anistia.
Veja a crise que se cria, porque o Supremo não pode dizer que é constitucional, porque ele acabou de dizer que houve um golpe. Percebem a irresponsabilidade do parlamento? O parlamento que fizer uma anistia ou quiser aprovar é um parlamento absolutamente irresponsável e um parlamento que coloca gasolina na fogueira e pode explodir o sistema. Então, cada deputado, senador que pensa nisso deve pensar duas vezes. Por quê? Porque o sistema brasileiro está funcionando bem e, para não funcionar, basta acender uma fogueira como essa, fazendo este backlash, esse boomerang, esse troco que o parlamento quer dar nisto, que é uma espécie de oxímoro, né? Que é uma contradição do tipo, em nome da democracia eu quero dar um golpe, depois eu tento dar o golpe, sou preso, e depois, em nome da democracia, eu quero anular a minha prisão e culpabilidade, tudo em nome da democracia, ou seja, eu uso a democracia para tentar destruí-la e depois eu uso a democracia de novo para anistiar e, no fundo, tudo vira uma grande banalização do próprio direito. Isto acaba com o direito num país como o nosso. Desculpe a dramaticidade, mas é isso que tem que ser dito, olhando nos olhos da população brasileira. Recentemente, né, o senhor escreveu que negar a tentativa de golpe no dia 8/1 alimenta o senso comum contra a direita. Eu queria que o senhor pudesse explicar mais sobre esse depoimento, né, sobre essa fala que recentemente o senhor se posicionou. Sim, porque os setores da imprensa, né, há coisas que tem que cuidar muito, né? Setores da imprensa falam em suposto golpe de Estado, etc. O Supremo Tribunal disse 481 vezes, e não é hipérbole, não, 481 mesmo, disse que houve tentativa de golpe. Aliás, hoje, uma curiosidade, né? Pouca gente se deu conta. Nas defesas de todos os advogados, nenhum negou a tentativa de golpe. Só cada um disse que o seu cliente não participou. Então, não tem o que negar. Então, se alguém ainda, com narrativas, etc., negar a tentativa de golpe, isto é alimentar o senso comum, alimentar uma espécie de negacionismo da área na área do direito. Então, não há mais como negar, isso é fato. E, portanto, a partir disso, é a mesma coisa que tentar discutir se o Supremo pode ou não pode julgar. O Supremo já disse que pode. Então, não adianta. Aí, aí começa a se criar lendas urbanas. Agora se criou uma nova lenda, a da golpista do batom, ou então a pichadora golpista. Qual é o sentido disso? Isto é um crime complexo. Querem ver o olheiro do tráfico? Olhar e ficar espiando não é crime. Mas o olheiro do tráfico, ele está inserido no tráfico de entorpecentes, por exemplo. Então, essa mulher não foi condenada, ou não está sendo condenada, porque pichou algo com o batom. Porque, dentro do conjunto da obra, dentro deste empreendimento criminoso, porque isso é um crime de empreendimento, se chama, e ela mesma enfrentou a polícia antes, que as pessoas estão esquecendo, o ato dela isolado pode não ser nada. Afinal, o que é pichar uma estátua? Só que, o que é ser olheiro no tráfico? Ou, se é por isso, tem um sujeito que defecou num gabinete de um ministro. E alguém dirá, qual é o problema de defecar isto? Isto é tentativa de golpe? Ele não é simplesmente um golpista defecador, como o cara que quebrou o relógio não é um vândalo que quebra um relógio. Ele é um dos agentes de um crime complexo, que é um crime de empreendimento que faz parte
de uma ação que leva, no total, à tentativa de golpe de Estado e atentado ao Estado Democrático de Direito. Então, a nossa tarefa também é de explicar e desvendar essas lendas que vão se formando. Como é que o senhor avalia esse tempo que pode levar, então, para os possíveis réus serem condenados, levando em consideração todas as fases aí de oitivas, nova coleta de provas? O senhor acredita que demoraria quanto tempo essa fase? Olha, se não houver uma pandemia, uma enchente ou um tufão, porque sempre tem contingências, né? Uma epidemia de gripe ou alguma coisa assim, ou qualquer coisa, sempre são contingências que atrapalham. Agora, digamos assim, já que estou usando a metáfora das intempéries, dentro das condições normais de temperatura e pressão, penso que setembro ou outubro esse processo termina. E para a gente poder encerrar aqui então, doutor, a gente já poderia então prever aí, ou poder falar quando o ex-presidente Jair Bolsonaro vai ser preso? Bom, ele sendo condenado, e a pena vai ser mais de 20 anos, provavelmente estou usando a lógica aqui, tá? Pelas condenações anteriores, e se for provado, e se o Ministério Público conseguir provar que ele é um dos partícipes disso e um dos líderes, havendo isso, a pena, obviamente, será acima de 20 anos, e terminando em final de setembro, ainda tem o recurso de embargos de declaração, que leva mais 15, 20 dias, talvez, um mês. Eu penso que novembro, dezembro seria o período fazendo esta previsão a partir daquilo que já existe, daquilo que está acontecendo e daquilo que sendo provado pode acontecer dentro das condições de temperatura e pressão normais. É isso que eu prevejo, né? Mais ou menos isso. Doutor, se o senhor me permite uma última questão só, a gente, diante dessa situação, esse cenário no Brasil que a gente acompanhou nos últimos anos, com a extrema-direita, a gente observa um crescimento dessa vertente no mundo aí, né? A gente viu a questão do Donald Trump e medidas dele, na Argentina também com o Milei, né? E outras situações dessa pelo mundo. Como é que o senhor observa esse novo período da história e que ameaça isso tem para as democracias? A ameaça às democracias é muito grande porque a velocidade da informação nesses tempos de redes sociais é uma vitamina, né, para esse processo todo. Não haveria Donald Trump do modo como ele age, não haveria Jair Bolsonaro, não haveria Nicolás, esse deputado, não existiria Carla Zambelli, que agora está cassada, não existiria todas essas pessoas que são produtos de uma instantaneidade da comunicação e produto das redes sociais e produto da fabricação de fake news, tá? Evidentemente, isso se repete. A própria ação, a AfD da Alemanha, que é uma repristinação do nazismo, algo assim, ela é produto da pós-modernidade, desse Zeitgeist, né, que é o espírito do tempo. Essa gente não existiria se existissem filtros institucionais. Hoje, cada um é dono de sua... o sujeito levanta de manhã e vai falar sobre o mundo na rede social. O sujeito entra num grupo de WhatsApp e acha que ali existe todas as informações do mundo para ele. Ele sai reproduzindo.
E isso acaba fazendo com que o autoritarismo e a ditadura ou a extrema-direita, enfim, o autoritarismo, ele se alimente de uma coisa bem produto desse tempo, que é a narrativa. Então, é a comunicação estúpido, se diria hoje, né, para imitar aquele assessor do Clinton. Quando o Clinton disse, vou perder a eleição, a primeira eleição do Clinton, né, porque ele disse, o Bush está na frente das pesquisas e acabou de ganhar a guerra contra o Iraque e companhia, e como que eu vou ganhar? E o assessor disse, é a economia, estúpido. Por quê? Porque a economia americana ia mal e ele fazia essa previsão de que o Clinton ganhou e depois se reelegeu. Hoje, não adianta dizer a economia ou algo desse tipo. Hoje é a comunicação. Então, é a comunicação, estúpido. É a narrativa. E isso faz com que você consiga mostrar que aquilo que era a democracia como conceito há 15 anos atrás, antes da pós-modernidade essa, da liquidez que nós vivemos hoje, desses tempos de narrativas e internet, isto hoje, a democracia tem outro sentido. Qual é o sentido da democracia hoje? Aquele sentido que alguém na internet diz que é. E esse é o problema. Nós vivemos tempos de um famoso personagem do livro Alice através do espelho, que é o personagem Humpty Dumpty, o ovo de Alice através do espelho, que diz, eu dou às palavras o sentido que eu quero. Nós roubamos perigosamente para regimes autoritários porque já não há mais fatos e as palavras perderam o seu sentido. O seu sentido hoje é atribuído pela internet e redes sociais. Perigosíssimo. Obrigado, professor. Valeu. Um abraço para vocês. Valeu. Tchau, tchau. O Jornal PT Brasil de hoje termina agora. Um ótimo feriado para você. Obrigado pela sua companhia. Eu te espero amanhã ao vivo, no mesmo horário. Continue com a gente pelas redes. Tchau.